Saiu a lista de nomes de pastores citados na investigação da CPI do INSS e olha, tá dando o que falar. A senadora Damares Alves, após ser desafiada pelo pastor Silas Malafaia, que foi o primeiro a se pronunciar em relação à afirmação da senadora Damares Alves em uma entrevista no SBT, dizendo que algumas igrejas e grandes líderes estavam fazendo lobby para impedir a investigação ou dos investigados no processo da CPI do INSS. Pessoas também estão fazendo lobby em cima da CPMI do INSS para impedir a investigação? Estão, e o tempo todo, e com os argumentos assim muito, vamos evitar danos. Por exemplo, eu vou falar algo aqui que me machuca muito. Nós estamos identificando igrejas nos esquemas de fraudes aos aposentados. Aí quando se fala de um grande pastor, vem a comunidade, não falem, não digam, não investigam, porque os fiéis vão ficar muito tristes. O pastor Silas Malafaia desafiou ela a trazer nomes, uma vez que ela cita envolvimento de grandes líderes, de grandes igrejas no Brasil, mas não cita nomes. Esse vídeo é um desafio à senadora Damares Alves. Ela abriu a boca dizendo que grandes pastores e grandes igrejas estão envolvidos na fraude da questão dos aposentados do INSS. Então, para o pastor Silas Malafaia, isso acaba pegando mal, generalizando todos os pastores e colocando todos dentro dessa investigação, que, segundo ele, seria uma injustiça. Outras pessoas se posicionaram defendendo as afirmações da senadora Damares Alves, outros pastores ainda também se posicionaram contra essa afirmação dela, uma vez que o sujeito da afirmação dela é oculto, ela não cita nomes, ela só diz que tem grandes igrejas e grandes ministérios, grandes líderes religiosos no país, e isso causou desconforto de muitos líderes que se posicionaram em suas redes sociais. Depois desse desafio do Silas Malafaia, a senadora Damares Alves publicou nas redes sociais, segundo ela, esses nomes de conhecimento público, essa lista de nomes, e lá inclui nomes como André Valadão, que soube que é André Machado Valadão, nem sabia que é meu xará, André Fernandes também, muitos outros pastores, inclusive de igrejas da Lagoinha, que foram citados no processo da CPMI do INSS, que foram convidados a se apresentar, a prestar depoimentos, e outros que foram convocados, tiveram também seus sigilos bancários derrubados pela investigação. O pastor André Valadão se pronunciou, fez uma nota na Lagoinha Global, dizendo que as afirmações não são verdadeiras e que a igreja vai tomar as medidas cabíveis. E isso tem causado muito desconforto. Muitas pessoas, muitos pastores estão dizendo que isso não é justo com os líderes, mesmo depois de ter saído a lista com os investigados citados na CPI do INSS. Muitos vieram a público nas suas redes sociais falar a respeito de que acham injusto essa citação, ainda que não tenha nomes envolvidos, mas que muitos pastores seriam afetados ou destruídos, tendo a sua vida ministerial destruída por causa dessas falas da senadora Damares Alves. Na minha opinião, nós estamos vivendo um período muito delicado, uma crise na liderança, não só no Brasil, mas uma crise religiosa no mundo, onde há muitas igrejas, infelizmente, muitos pastores que já se envolveram em escândalos não só financeiros, mas de todo tipo de esfera criminal, mas isso deve vir como uma forma de dar mais ainda testemunho a respeito do que está faltando no cenário religioso, que é transparência, que é honestidade, que é fidelidade aos princípios da palavra de Deus, porque com tantas coisas acontecendo, e a senadora fala que igrejas estão envolvidas, e pessoas que nem estão envolvidas vêm se manifestar dizendo que é uma injustiça, para as pessoas que já meio que estão acostumadas com tantos escândalos na igreja, acabam desconfiando. Mas se não é com eles, se eles não fizeram nada, por que eles estão tão chateados? Por que eles estão tão revoltados? Há um ditado popular que diz que quem não deve não teme. E isso é verdade. Então, assim, diante de um cenário de crise religiosa, os que são inocentes devem ficar numa boa. Houveram argumentos de pastores que dizem, não comemorem com essa lista de investigados. Realmente não há o que se comemorar. Mas também, aqueles que não fizeram nada não devem temer a nada também. Não, mas você é uma figura pública, o seu ministério é conhecido, vão pensar que foi você. É muito simples. Depois que a investigação for finalizada, eles verão que a sua igreja, que você não tem nada a ver com a fraude do INSS. Como é que é? Uma questão gravíssima dessa. Simples, ponto. Eu preciso me pronunciar com aquilo que eu não estou envolvido? Não preciso. Não, mas ela falou que muitos pastores... Espera, mas ela não citou nome. Eu tenho uma obrigação de me posicionar e falar que se o meu nome for citado, sem nenhuma prova, sem nada, o que não foi o caso. Até então a Damares falou, fez essa afirmação, mas ela não citou o nome de ninguém. Então, muito simples. Por que eu vou me pronunciar se o meu nome não foi citado? Quando a investigação sair os nomes, vai ver que o meu nome não vai estar lá. Como foi, por exemplo, o caso do pastor Silas Malafaia. O nome dele não estava. Ele se posicionou por todos,
mas o nome dele não estava. Eu acho que o pastor Silas ele tem esse ímpeto intempestivo de ele sempre se manifestar por ele e por todos os líderes do Brasil, por toda a igreja evangélica do Brasil, mas apesar da relevância do pastor Silas e do ministério, ele não é toda a igreja brasileira, principalmente no que diz respeito a escândalos. Eu acho assim que é um posicionamento muito precoce, muito precipitado, sendo que ele nem tem nada a ver com a citação da Damares. Aí vai envolver jogo político, enfim, gatilhos políticos. Então as investigações seguem o seu curso normalmente, infelizmente centralizados na Lagoinha. Para quem não sabe, o pastor André Valadão hoje é pastor da Damares Alves, ela que tem uma relação muito intimista com toda a família, com o ministério, ela que viu o André Valadão crescer e agora ele foi citado não diretamente por ela, mas na investigação em si. A investigação está correndo em aberto ainda, com esses pastores sendo convidados, alguns, outros convocados. Teve até um pastor da Lagoinha que foi preso há um tempo atrás, né? Na verdade ele foi detido, mas foi liberado algumas horas depois. Mas essa instabilidade está girando em torno da Lagoinha. Até então não se pode dizer que fizeram alguma coisa, também não pode se dizer que não se fizeram nada. As investigações estão correndo e, enfim, é aguardar para ver as próximas notícias do caso da CPI do INSS, mas está acontecendo muita coisa. Então, assim, o que nós estamos vivendo e vendo, não se pode duvidar mais de nada, cara. Assim, a gente não pode acusar levianamente ninguém, a gente não pode atribuir culpa a ninguém, mas também você não pode ficar colocando a mão no fogo por todo mundo, ou saindo em defesa de todo mundo, como eu acho que o Silas sempre faz, em alguns casos, e aí você acaba não separando as coisas. Porque o que tem a ver o pastor evangélico, grandes igrejas, grandes ministérios? Eles não podem ser citados? Um pastor não pode ter cometido uma fraude, um pastor não pode ter cometido um crime, fica aquela coisa assim dos intocáveis, né, dos ininvestigáveis, não pode investigar uma figura pública, não pode citar. Eu volto a seguir a filosofia do ditado popular, quem não deve, não teme. Então é muito simples, independente do cara ser uma figura religiosa fluente no Brasil, ter um ministério grande ou não, dentro ou fora do país, diante da justiça, isso não quer dizer nada. Se o cara fez, é claro, que eu estou querendo dizer o seguinte, para abrir quando a gente fala sobre poder e reconhecimento, no resultado final do julgamento da justiça, isso influencia muito, né? Por isso temos muita impunidade, não só no Brasil, mas no mundo. Mas o que diz respeito a ser investigado, não importa se o cara é uma figura proeminente, se o cara tem um ciclo social de gente poderosa ou não, mas se o nome for citado, ele vai ser investigado. Então, assim, é por isso que eu estou dizendo que não dá para você dizer, mas falou lá que os pastores estão envolvidos, mas quantos não já estiveram envolvidos? Não é verdade? Nos últimos anos, e principalmente agora nesse afunilamento de religião, política, as coisas estão ficando intrinsecamente mais ligadas ainda no âmbito prático, né? Não é só mais a discussão, né? Religião e política, não. Os pastores, a liderança religiosa está se envolvendo diretamente na política e por isso também estão surgindo muitos escândalos. Então, é aguardar para ver o que vai ser de tudo isso, orando a Deus para que Ele tenha misericórdia de todos nós, da sua igreja, e continuarmos firmes na missão de pregar o Evangelho e testemunhar do amor de Cristo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Eu sei que quando a gente fala sobre religião política, as opiniões se divergem, mas o respeito deve estar acima dessas nossas diferenças. Então, deixe seu comentário aqui, compartilhe com um amigo e principalmente, mais uma vez eu digo, se inscreva aqui no canal. Isso é muito importante, me ajuda a continuar produzindo conteúdo para vocês e o YouTube também vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregá-lo para mais pessoas. Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos em um próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até lá!